Semestre de 2022, né? Por incrível que pareça. A gente tem que ir dentro aqui. Estamos começando o ano em agosto, mas vamos lá. Então, essa aqui é a última aula então da gente, né? Antes da prova da semana que vem, né? Oi, tudo bom? Vamos lá? Tudo jóia? Os conteúdos daí então da prova acabam nessa aqui, né? Nessa aula aqui, tem da Roberta, da aula passada, mais aqueles outros ali. A prova vai ser esse conteúdo mais os planejamentos então que o Diego também monta. Vai ser a primeira prova que vocês vão ter de planejamento prático, né? Começam os tão famigerados planejamentos nas provas, que todo mundo exorciza todos os anos. Mas assim, ó, é aquilo que a gente conversa toda a santa prática, né? Ali, aquela meia horinha antes, aqueles princípios, aquelas histórias, pensando sequencialmente em fixação de PPR, depois estabilidade, depois retenção, vai agregando todos os princípios, né? Pensem em princípios da PPR. O que eu preciso para dar retenção no princípio da PPR, o que eu preciso para dar fixação, o que eu preciso para dar estabilidade, e aí a coisa fica muito mais palatável, né? Sob o ponto de vista de planejamento. Aí depois é só uma sequência básica, porque tendo os princípios, as exceções, na verdade, são muito poucas. Então tu aplica sempre os mesmos princípios a 98% dos casos. Tá bom? Então não tem grandes mistérios não. Tá? Hoje nós vamos conversar aqui, minha gente, é assim, ó, é uma aula mais conceitual, né? Porque oclusão é conceitual. Vocês tiveram já a cadeira de oclusão, eu sei, né? Lá no segundo ano. Vocês tiveram alguns princípios de oclusão já falados pela oclusão, pela prótese do terceiro ano, né? Vão ter de novo revisão de conceitos agora de novo, né? Para aplicar diretamente na prótese do quarto ano. Só que aqui, claro, ao invés de fragmentar oclusão para prótese fixa, oclusão para prótese total, oclusão para DTM, nós vamos fazer um apanhado geral de tudo isso, né? Nós vamos tentar colocar tudo isso junto num caldeirão único, né? Que é o quê? Que é o que realmente a gente usa ali em cima, quando vai ajustar nossas próteses lá em cima dos nossos pacientes, tá? Então, de novo, tendo os conceitos, eu vou fazer uma total, muito bem, eu preciso dos conceitos de oclusão de total, eu vou fazer uma PPR, bom, eu preciso dos conceitos de oclusão de PPR, eu vou fazer uma unitária, bom, então eu preciso dos conceitos de oclusão, que eu achei, né? Na web. Não achou nada na web. Nos princípios de oclusão para uma unitária. E assim a gente vai, né? E assim a gente vai. Por isso que o estágio que a gente está agora é o que dá aquele wrap-up, assim, aquela embalagem total em tudo que a gente viu, de repente, até agora de oclusão. Tá? Então eu espero que o que eu vou mostrar para vocês hoje sejam repetições de tudo aquilo que vocês já sabem. Porque ninguém inventa nova oclusão, né? A gente aplica os conceitos de oclusão que a gente já aprendeu em vários outros lugares. Só que aqui a diferença é de que a gente está tudo no mesmo liquidificador. Vamos ter que buscar lá aquilo que a gente viu da total, vamos buscar o que a gente viu da prótese do terceiro ano, vamos buscar o que a gente viu na oclusão e vamos botar tudo num único caldeirão. Porque nós vamos precisar de tudo aquilo agora no estágio. Essa é a diferença do estágio, tá? Nós vamos ter que ter tudo isso na cabeça. E outra, não sei ou não conheço, não é mais opção. Porque agora você já viu esses conceitos em outras disciplinas e aqui também. Tá? Então, já vão com isso na cabeça e já vão pensando, para o meu caso, eu acho que isso aqui se encaixa mais. Eu preciso desse conceito aqui para o meu caso. Ou não, naquele meu outro caso, eu já vou ter que usar isso e mais aquilo para ajuste de prótese. Cabe vocês, como profissionais, definirem exatamente o que cada caso vai precisar especificamente. Isso é com vocês. O que a gente faz lá é trocar ideias e, assim, cobrar de vocês, claro, esses conceitos, para que vocês não cheguem lá, professor, e agora como é que eu ajuste isso aqui?
Como é que eu faço? Eu estou fazendo uma PPR inferior com uma total superior. Como é que eu ajusto? Qual é o princípio de oclusão aqui? Não, só um pouquinho. Vocês já tiveram essa teoria. Vocês já tem que saber qual é o princípio de oclusão para aquele caso de vocês. Mas, professor, eu estou fazendo só uma coluna unitária aqui. Como é que eu ajusto isso? Eu tenho que fazer guia canina aqui, colocando esse molar em posição? Mas só um pouquinho. Já tem que estar pronto isso na cabeça da gente. Tá? Então é isso aí que nós vamos revisar. Espero que só revisar hoje. Eu não quero acrescentar, espero não estar acrescentando nada de novo de informação para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos começar a definir conceitos, definir nomenclatura, definir o que a gente está falando para poder melhorar a comunicação entre a gente. Se eu vou no Aurélio e conceito, né, e procuro, perdão, o conceito de oclusão, o Aurélio vai dizer o seguinte, ó, que é o ato ou processo de fechamento, de ser fechado, cortado ou desligado. Esse é o conceito básico de oclusão segundo o dicionário da língua portuguesa. Só que para a gente, o que interessa realmente, ou o que é mais palatável, está no nosso dicionário de prótese. O dicionário de prótese mais aceito mundialmente é esse aqui. É o Glossary of Prosthodontic Terms, editado pela JPD, né? Pela Associação Americana de Prótese, tá? Que edita o que publica o JPD, o Journal of Prosthodontic Dentistry, que é o jornal mais lido, digamos assim, em prótese no mundo hoje, mais divulgado, em que nos diz o seguinte, que oclusão é a relação estática entre as superfícies incisais ou mastigatórias dos dentes naturais ou artificiais dos ossos maxilares mandibulares. Ele fala em relação estática, ele não fala em movimentação. Né? E a gente sabe que oclusão, uma coisa é a gente ter um contato dentário definido, ponto. Agora, para chegar lá, nós temos interação de várias coisas que eu vou ver no próximo slide. Várias outras estruturas anatômicas trabalham para que a gente tenha contato dentário. Certo? Então, até por aí, eu acho que oclusão de maneira estática nada mais dinâmico do que oclusão. Né? Porque é um processo funcional e é um processo que envolve várias coisas, envolve movimento, envolve carga, envolve mecânica e envolve inclusive, mas não só, contatos dentários. Ok? Muito bem. Então, olha lá, ó. Deixa eu fechar mais uma ali, porque está dando um reflexo na parede. Né? Fecha ali para mim, por favor. Isso, essa isso. Então, quais são os outros componentes que a gente tem que pensar quando pensa em oclusão? Né? Tudo vocês estão vendo aí no slide. Músculos, ligamentos, discos articulares, articulações temporomandibulares, propriocepção e terminações nervosas que estão ali no nosso ligamento periodontal. Tudo isso trabalha em oclusão. Né? Tudo isso tem uma relação direta e uma relação e a participação no processo que a gente está vendo de oclusão. Tá? Então, por mais que os dicionários, né, e os nossos glossários nos digam que é uma relação estática, dente contra dente, não pensem nesse conceito, tá? Ampliem um pouco mais o conceito de vocês. Pensem que tem muita coisa que é influenciada direta ou indiretamente pelo ato de encostar dente contra dente. E aí está a responsabilidade da gente quando faz uma prótese, quando faz uma reabilitação, quando faz um tratamento para esses pacientes, por quê? Porque a gente vai interferir nessa gama de coisas aqui que tem um equilíbrio muito tênue, muito sensível para funcionar bem. E a nossa mão colocada no meio disso aqui pode ajudar ou pode atrapalhar, dependendo da qualidade e do serviço que a gente faça. Ok? Então, para que a gente não crie uma iatrogenia, para que a gente não atrapalhe o funcionamento de todo esse sistema estomatognático, de todo esse sistema neuromuscular que rege toda essa movimentação aqui, o que a gente tem que fazer com o conceito de oclusão é justamente não atrapalhar esse processo todo.
que envolve muita coisa, e muitos contatos, e muita estrutura. Tá? Queria perguntar alguma coisa? Muito bem, então vamos adiante aqui. Bom, minha gente, em 1 hora e pouquinho de aula, o que eu tentei fazer? Eu tentei dar para vocês o suco do suprassumo, né? Tentei condensar o máximo possível, que é o que vocês tentar mostrar que vocês realmente vão utilizar lá em cima, né? Vocês vão realmente ter. Tem muito mais do que isso em oclusão? Óbvio que sim, né? Mas na prática clínica da gente, realmente o que tu vais trabalhar na grande gama de casos é com os conceitos básicos que tu tens para manter o sistema estomatognático desse paciente equilibrado, que é essa a função final da oclusão. Permitir com que músculo, ligamento, articulação, disco e dente funcionem de uma maneira equilibrada. Só isso, né? Então, dentre esses conceitos que a gente tem, o que nós vamos tentar conversar a partir de agora são frente às relações maxilomandibulares. Como é que essa mandíbula e essa maxila trabalham para ter essa busca de equilíbrio que a gente quer com a oclusão, né? 3 conceitos básicos nos guiam para buscar esse equilíbrio. Nós vamos tentar trabalhar esses 3 primeiro, tá? Vamos entender de novo, vamos lembrar, porque isso já foi dado para a gente, o que é esse troço de relação cêntrica e como é que a gente utiliza isso na prática de prótese. Tá? Na prática de prótese. Nós vamos depois conversar sobre máxima intercuspitação habitual, o que é isso também e como é que o paciente se apresenta com isso, né? E a oclusão de relação cêntrica, que são 3 coisas diferentes aqui, né? Relação de oclusão cêntrica, o que é segundo esse conceito. Uma coisa que confunde muito também, minha gente, tá? Infelizmente a gente tem, se vocês pegarem 5 autores diferentes e tentar pegar esses conceitos de 5, talvez eles descrevam essas coisas de 5 maneiras diferentes, ou 3 maneiras diferentes. Tem muita nomenclatura que é utilizada, até sinônimos de coisas parecidas, mas que podem confundir a gente no dia a dia, tá? Então, assim, fica até meio chato estudar oclusão muitas vezes, porque tu tens coisas iguais sendo ditas de maneiras diferentes. E aí fica batendo cabeça e, não, rapaz, só porque aquele cara falou desse jeito e o outro falou desse. Sim, mas eles estão falando da mesma coisa por caminhos diferentes. E nomenclatura é um troço realmente complicado. A que se mais usa para definir as coisas que eu vou definir é essa que eu vou dar para vocês. Mas a gente pode encontrar coisas sendo ditas ou explicadas de maneira diferente nos livros e nas revistas, infelizmente. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no que é isso aqui tudo, minha gente. Vamos começar pela relação cêntrica. O que eu botei para vocês aqui? Eu botei aqui uma ordem cronológica, tá? A primeira definição de relação cêntrica foi feita na odontologia em 1953 pelo Boucher, e depois 3 edições diferentes do nosso glossário de prótese, de termos de prótese, Glossary of Orthodontic Terms, que é editado desde a década de 60 pela Associação Americana de Prótese, para tentar definir ou regular essas nomenclaturas que eu falei para vocês, tá? Por incrível que pareça, até hoje tem que regular isso, né? Então, o glossário edição 1, o glossário edição 3 e o glossário edição 5 em diante. Hoje nós já estamos na 9, tá? A 9 foi editada, se não me engano, em 2017, a última edição. De vez em quando eles vão acrescentando termos novos que surgem, né? Eles vão modificando termos antigos que foram feitos de maneira não consensual. Daqui a pouco não tem consenso, a literatura fez de uma coisa e vão revendo a coisa. E é normal que você faça isso. Não é que a fisiologia vá mudando, não. É que o nosso entendimento vai melhorando. E a coisa vai evoluindo em termos de contexto e de conceitualização. Tá? Olha só que coisa mais interessante, minha gente. Nas edições, no primeiro cara que resolveu conceituar isso, olha lá, ó, a relação cêntrica. Relação mais posterior do arco inferior ao arco superior, de onde movimentos laterais podem ser executados a partir de uma determinada dimensão vertical. Olha aqui, ó, relação mais posterior do arco inferior ao arco superior. Tá?
Vamos adiante. O glossário 1, lá na final da década de 60, início da década de 70, mais ou menos. Mesma relação cêntrica. Posição mais retruída da mandíbula em relação à maxila, quando os côndilos estão posicionados mais posteriormente à cavidade glenoide. Retruída posteriormente. Gravem isso. Gravem isso. Vamos para a edição 3, que saiu ali mais ou menos no início da década de 80, final da década de 70, mais ou menos. Tá? De novo, relação fisiológica, já entrou o termo fisiologia, né, no conceito, mais retruída da mandíbula em relação à maxila, de onde partem movimentos excursivos, ocorre acerca do eixo terminal de rotação. Já entrou conceitos novos aí. Eixo de rotação da mandíbula é aquele eixo imaginário que passa no centro dos dois côndilos, né, onde não há movimento de translação do côndilo, há só rotação. Ele rota até um limite mais ou menos de abertura de 20 milímetros, ele rota dentro da cavidade glenoide, acima de 20 ele translada. Lembram, né? Primeiro ele rota, depois ele translada. Tá? Então, aqui ainda fala em retruído, tudo para trás. Aí vem a década de final da década de 80, início dos anos 90 mais ou menos, na edição 5 em diante, olha aqui, a relação maxilomandibular, onde os côndilos articulam com a porção mais delgada, avascular, nos seus respectivos discos. Já fala em disco, já fala em posição ligamentar, né? Na posição mais antero-superior. Aí já cortou tudo, não tem mais retruída, posterior, né? Mas nada disso, passou tudo para frente, ao invés de estar tudo para trás. Olha só que coisa, tá? Porque a anatomia humana mudou nos anos 90? Alguma coisa nova surgiu? Não. O entendimento da gente mudou, minha gente. Olha só como é que é a coisa, tá? Então vejam como é complexo isso. Até os anos 80, o conceito que se tinha disso era um, e depois passou para outra coisa, oficialmente publicado. Tá? Então, gravem o seguinte, o que eu quero de toda essa salada? Mostrar para vocês que não é estanque, não é uma coisa escrita em pedra, né? Os conceitos mudam, se renovam e evoluem, e que bom que a ciência está aí para evoluir, né? A gente vai mudando também, tá? E segundo, relação cêntrica, nenhum dos conceitos aqui fala em dente, tu viu? Relação entre arcos, ok? Não ligada a dente. Relação cêntrica é uma posição ligamentar e articular. Ela não depende de contato dentário, ela não é definida por contato dentário. Certo? O que a gente utiliza em prótese de relação cêntrica tem a ver com uma ideia fisiológica, anatômica e um guia, uma posição que a gente pode, de repente, partir do zero quando se precisa partir do zero. Quando os referenciais daquele paciente não nos servem ou não nos dão subsídio suficiente para que a gente construa o que tem que construir. Então, essa posição, né, nos dá como guia, então, como um parâmetro de, olha, a partir daqui eu estou fisiologicamente equilibrado para poder prosseguir adiante com o meu trabalho. De novo, quando eu não tenho referenciais, outros referenciais que eu possa seguir. É um referencial muito importante para a gente. Certo? Entendido até aqui? Muito bem. Vamos adiante então. Relação cêntrica de indicações. Quando é que eu posso ajustar, ou programar, ou planejar as minhas próteses para que essa posição ligamentar e articular me dê subsídio para mim construir o que eu preciso construir? Quando que eu posso fazer isso? Vamos lá. Reabilitações orais extensas, por exemplo, né? Quando o paciente apresenta perda de DVO, quando os planos oclusais estão desalinhados, quando eu não tenho referenciais do paciente que me tragam subsídio suficiente para poder montar o que eu quero. De novo, vamos pensar o contrário.
Eu estou fazendo o meu unitáriozinho, o meu molar inferior, 46, coroa total no 46. Eu posso montar ou posso projetar a minha coroa para que funcione em relação cêntrica, por exemplo? Ou, de novo, eu preciso fazer isso? Eu vou querer que os outros 31 dentes da boca do paciente se articulem de acordo com a projeção que eu fiz do meu 46? Essa é a pergunta reversa que se faz quando a gente tem necessidade de buscar um esquema. Eu posso alterar o meu esquema do zero para que o paciente funcione como eu estou projetando, ou ele vai funcionar de acordo com o que ele apresenta hoje, mesmo com a minha prótese nova em posição? Isso é que define um esquema, ou um esquema mais aberto, mais amplo, ou um esquema mais restritivo de oclusão. Que grau que a minha restauração de prótese pode interferir, ou pode influir, ou pode determinar um novo esquema oclusal para esse paciente. Por isso que o tamanho, a extensão das reabilitações orais que a gente faz são fundamentais para determinar o esquema de oclusão que a gente vai utilizar. Parece lógico isso? Parece, né, velho? Só que a gente vê no dia a dia gente batendo muita cabeça, né? Porque não aplica esses princípios básicos. Ou porque não tem ideia de aplicação desses princípios básicos, né? Guia de execução de ajustes oclusais. Vocês fizeram ajuste oclusal em modelo de estudo lá na oclusão, né? Por que o Regine pediu para vocês, monta em RC? Monta em RC. Por quê? Porque nós estamos modificando o esquema oclusal do paciente para uma nova situação. E a gente sabe que a situação mais fisiológica possível para aquele cara é quanto mais perto da RC dele, melhor para ele. Quer dizer, melhor para ele. Menos chance eu tenho de dar errado. De colocar esse sistema estomatognático do cara numa situação que ele não se adapte e gere o quê? Dor e disfunção. Então, mais chance eu tenho de não errar, de acertar. Ok? Dores orofaciais e desordens do tipo temporomandibulares, né? Por que isso? Porque o esquema que o cara tá não está funcionando para ele. Porque não está em harmonia fisiológica aquilo. Eu estou já em um esquema patológico. Eu tenho dor e disfunção associada. Então, o time não está ganhando. O time está perdendo. O time que ganha, a gente não mexe. O time que perde, bom, aí nós temos que mexer. Certo? Vamos adiante. Então, olha aqui, ó. Aquele esquema das reabilitações orais extensas, né? Quando eu tenho uma salada dessas, com invasão de plano, né? Invasão de plano superior e inferior, desalinhamento de dentes, guias excursivas inexistentes, né? Quando eu tenho uma bagunça oclusal dessas, eu tenho que partir de um zero. Então não adianta eu tentar montar ou fazer essa minha prótese para o cara na oclusão que ele tem hoje, sem guias, sem os princípios básicos fisiológicos que a gente já sabe como é que uma oclusão normal tem que funcionar, né? E esperar que a coisa funcione. E aí tem uma outra pergunta que surge também. Sim, mas quando eu boto num esquema novo, que eu considero de livro, fisiológico, tudo uma boa, esse paciente vai funcionar bem também? Sempre? Bom, infelizmente a gente lida com biologia, né? Não é matemática, nem sempre 2 mais 2 é 4 em biologia. Infelizmente, se fosse a vida seria bem mais fácil, né? Quando a gente dá um esquema novo oclusal para um paciente numa reabilitação extensa, a gente espera que aqueles conceitos fisiológicos gerem uma mordida estável para ele. E que ele vai funcionar numa muito boa com aquela novidade. Esperando que ligamentos, que músculos, que articulações, que tudo aquilo funcione exatamente como a gente está planejando. Né? E aí pode funcionar ou pode não funcionar muitas vezes. Tá? Só que o que a gente faz é aplicar conceitos basicamente que a gente imagina ou pensa que
funcione. Tá? De novo, isso aqui vocês já tiveram também, né? Obtenção de relação. Como é que eu obtenho essa posição ligamentar e muscular e articular da relação cêntrica? Isso aí está nos livros, né, minha gente? Existem vários métodos. Eu gosto de deixar cada um com a sua experiência também, né? E a sua habilidade para definir a técnica que busca mais fácil com isso. Na literatura tem várias. Manipulação unilateral do Ramfield, pegando área, né, de mento do paciente e tentando levar ele na relação cêntrica, né? Ou seja, numa posição ligamentar sem contato dentário. Pede para ele deixar solto, aí vai manipulando até tu sentir que os cônturos estão rotando dentro da cavidade glenoide num movimento curtinho, né? Em que tu não tem translação e que tu tem acomodação articular. Só tem uma leve rotação e o côndilo está centrado dentro da cavidade glenoide. Isso é uma técnica. Existe a técnica do Dawson, que tem duas mãos que levam essa mandíbula nessa posição. Pega do lado direito e esquerdo e manipula o paciente, né? Para isso também existe a tão famosa e falada desprogramação oclusal, né? O que é isso? Como o paciente está numa mordida viciada, né? Para a gente levar ele para uma mordida de uma posição viciada, para uma posição fisiológica, muitas vezes a musculatura dele, que muitas vezes apresenta dor, né? E disfunção, ela está travada. Então, na manipulação somente, é difícil levar aquilo ali em posição. Tá? Não dá para pegar um halterofilista e tentar colocar a mandíbula do cara na porrada para trás, ou na posição. Né? Então, para isso, técnicas de desprogramação fazem o quê? Eliminando contatos dentários por um período de tempo de contração muscular, a gente consegue desprogramar, entre aspas, essa memória proprioceptiva do paciente. E aí aquela musculatura que estava viciada em levar a mandíbula num lugar só, ela não sabe mais o caminho que ela vai percorrer para aquela posição. Ela fica meio tonta, meio desprogramada. Essa é a desprogramação. E aí a gente consegue levar esse cara para a posição que a gente precisa registrar. Usei outro termo agora. Uma coisa é levar. Depois, o nosso outro trabalho é registrar. Então, vamos falar de registro. Como é que funciona? Tá? Então, levar ele nessa posição, muitas vezes eu tenho que eliminar primeiro essa memória muscular. Que técnica eu uso para isso? O jig de lucha, né? Aquele jigzinho anterior que se faz, o paciente só toca os incisivos, né? Deixa todos os dentes sem contato, tocando só incisivos, né? No momento, e registra a posição, né, das oclusais dos posteriores, para que a gente leve um articulador, por exemplo, né? Outra técnica para isso são as tiras de Long, é muito legal. Tu pega, por exemplo, um conjuntinho de 10, 20, 30 tirinhas plásticas, tá? Pode ser até filme radiográfico cortado, tem pronto na dentária, tem várias coisas assim que pode ser feito. E tu acrescenta, por exemplo, 20 ou 15 tirinhas ali, tu vê que não tem contato dentário nenhum. Tu vai descartando as tiras. Bota 13, bota 12, bota 11, bota 9, até tu sentir que o primeiro contato dentário chegou. Com 7 tiras, por exemplo. Bom, aí tu sabe que 8 tiras é o suficiente para eliminar qualquer toque dentário. Tá? Trabalhando com aquele paciente com 8 tiras, não vai ter contato dentário. Então, a manipulação, né, com o trancamentozinho ali anterior em 8 tiras, vai permitir com que eu registre numa silicona pesada, num material, numa cera, qualquer coisa do gênero, as oclusais dos dentes, me dando a posição maxilomandibular e não mais de contato dentário, para que eu leve no articulador. Ok? E o rolo de algodão também é uma técnica mais limitada, porque ele só tem um tamanho, né? Mas também serve, de repente, o paciente morder durante 5 minutinhos aquele rolo de algodão, forçar a musculatura dele sem contato dentário. Por que é importante sem contato dentário, minha gente? Porque ele tem propriocepção
sensores proprioceptivos, né, no ligamento periodontal. Então, se aquele dente está recebendo contato no fechamento, ele não desprograma. Ele não desprograma. Nós temos que eliminar o contato dentário para desprogramar. Então, tem essa técnica aqui também, da busca disso. Muito bem, saímos da relação cêntrica, vamos para MH, a famosa MH, máxima interpretação habitual. O que é isso, minha gente? Basicamente, o maior número de contato dentário, aí já é uma posição dentária, não é mais nada a ver com articulação, tá? A articulação é a posição articular que se obtém com MH é a consequência do contato dentário. Já é consequência do contato do paciente, tá? Maior número de contatos dentários normalmente não coincidente com a relação cêntrica. O que significa isso? O que significa isso? Que para chegar nessa posição, minha gente, como tem contato dentário, o paciente vem numa posição ligamentar e ele toca a dente e essa posição final da mandíbula é influenciada pelo contato dentário. Ela não fecha mais 0 a 0 com a posição original que vinha da relação cêntrica. Ela toca a dente e muda para algum lugar. Ou para frente, ou para o lado, ou para trás, ou para onde for, que aquelas vertentes que estão contatando levem à posição final da mandíbula em relação ao maxila. Isso é MH. Então ela não coincide com a posição de relação cêntrica, né? Por isso que ela não coincide, porque contatos dentários levam essa mandíbula para um lado e para o outro. Mas isso não é ruim? Isso não traz consequências para o paciente? Dor articular, dor muscular, etc? Bom, aí a gente já viu que para atingir um quadro de DTM, vocês viram lá com o Regênio isso, há 2 anos atrás, tenho certeza, para desencadear ou não uma DTM, precisa mais do que contato dentário não equilibrado, né? Precisa mais coisas, que nem periodontite. Para desenvolver periodontite, precisa mais do que placa dentária. Eu me lembro da pele que eu fiz lá 20 anos atrás. Tá? Placa não é igual a periodontite. Placa mais suscetibilidade do paciente é igual a periodontite. Não é isso? Aqui é a mesma coisa. Contato dentário não estável ou não coincidido com a RC não significa DTM, porque tem várias outras coisas também que interferem no quadro do paciente, né? Questões neurosensoriais, proprioceptivas, musculares, ligamentares, etc., que vão ou não desenvolver um quadro de DTM nesse cara. Não é só dente. Certo? Vamos adiante. Então, a MH. Quando que eu vou trabalhar na minha prótese com MH? Quando o time que eu estou jogando está ganhando. E quando eu não tenho uma reabilitação extensa o suficiente para mudar a situação do paciente. Eu não posso fazer com que a minha prótese parcial fixa ou a minha coroa unitária mude a condição do paciente, oclusal, né? A ponto de botar o que eu acho que eu quero, o que eu acho certo, com o esquema oclusal daquele paciente ali. Eu vou ter que manter o que ele tem, porque o time dele está ganhando, ele está fisiologicamente equilibrado, mesmo não tendo posições coincidentes de RC e oclusão total, ou MH. Né? Não é coincidente. Então, presença de estabilidade oclusal assintomática, o time está ganhando, né? E próteses unitárias ou parciais, segundo o Pegoraro, até 4 elementos. Eu não gosto muito de determinar assim, bater matematicamente, dizer não, até 4 assim, 5 ou mais vai ser assado. Se a gente trabalhasse em matemática era fácil, mas não é matemática isso, tá? Mas para vocês terem uma questão assim didática, né? Pra vocês terem um número na cabeça de vocês, um número referencial, o Pegoraro fala que até 4 elementos nós estamos trabalhando bem com MH. Se eu fizer uma prótese 5, eu não posso botar MH? Depende. De novo, não é matemática. Depende da situação do paciente. Tá? Vamos adiante. E aí vem o outro conceito aquele. Um outro.
Relação de oclusão cêntrica. Esse aí o que é, minha gente? O que é esse troço? Bom, aí nós fugimos da NH, é diferente da NH, né? Por quê? Porque agora, quando o paciente está em relação cêntrica e faz a sua máxima intercuspidação, ela não é mais habitual. Ela não se torna mais habitual. Ela se torna um movimento único. Por quê? Porque ele casa, que nem chave na fechadura, quando ele oclui esses dentes, sem movimentação para frente, para trás ou para os lados dessa mandíbula. Ela faz estaticamente, né, um movimento de abertura e fechamento sem desvios entre a relação cêntrica e a posição total de engrenamento das superfícies oclusais dos dentes. Isso é relação de oclusão cêntrica. Ah? O cara não muda de posição. Isso, segundo os conceitos que a gente tem em fisiologia mastigatória, é o santo graal, né? É o Holy Grail, que os gringos dizem. Ou seja, é uma posição mais fisiológica que a gente pode conseguir em termos de reabilitação oral. E isso que a gente deveria buscar em toda a reabilitação oral extensa. Que manipulado o paciente, né, ele saia da RC dele para o máximo contato dentário sem variações de posição mandibular. Ele não desvia, ele não toca, ele não bate em nada para chegar lá. Isso é que a gente busca como estabilidade total em reabilitação. E parece que, pelo que a literatura nos diz, isso funciona de uma maneira muito interessante, né? Para que a gente mantenha um quadro de saúde naquela reabilitação que a gente está fazendo. E isso vão usar ali em cima também, né? Tanto a NH quanto tudo isso que eu estou falando, aplicação direta no terceiro andar. Toda semana. Toda semana. Olha lá, ó, né? O cara sai de uma relação articular e faça um engrenamento dentário total, permitindo total estabilidade dessa articulação aqui, quando ele está nesta posição aqui. A articulação está toda acolchoada pelo disco, ele está todo na posição centralizada na cavidade glenoide e os dentes estão totalmente articulados. Isso é relação de oclusão cêntrica. Certo? Bom, aí vem também umas classificações interessantes, que a gente vai conversar também, isso aí tem que ter muito na cabeça, né? Oclusão ideal, oclusão fisiológica e oclusão patológica. Oclusão ideal. O que é oclusão ideal? De novo, né? Isso são conceitos didáticos, tá, minha gente? E se a gente pudesse buscar sempre, né? Seria realmente fantástico. Mas limitações de caso a caso sempre existem, óbvio, né? Impossível. Se eu manipular vocês agora aqui, um por um, eu acho que 85 a 90% da sala, né, não terá RC, não terá uma relação de oclusão cêntrica. Aqueles que passaram por orto, por exemplo, fizeram ajuste oclusal, etc., né, deixaram tudo bonitinho no final da orto, passa 5, 6 anos, a gente vai fazer de novo passa numa máquina de esterilização de contato oclusal, ou até mesmo com papelzinho articular, técnica tradicional. Passa o carbono, tu vê que os contatos não estão tão equilibrados quanto tu deixou lá atrás. A coisa já bagunçou um pouco. Já apareceu uma interferênciazinha aqui, um contatinho prematuro ali, né? Mas nem por isso vocês estão com dor muscular e articular por causa disso. Tenho certeza que se fizer isso aqui, ó, e eu estou batendo primeiro um premolorzinho aqui, bem de leve, primeiro do lado esquerdo e do lado direito. Isso é normal e é fisiológico. Por isso que vem o conceito de fisiológico aqui. Tem que fazer o ajuste. Eu não estou batendo legal, olha aqui, ó. Não. Só um pouquinho. Indicação de ajuste oclusal também existe. Não é fazer ajuste oclusal preventivo na população mundial, né? Para prevenir bruxismo. Se pensou isso um tempo. Um tempo se pensava isso. Vamos fazer ajuste oclusal profilático para prevenir doenças. Se viu depois que a coisa não funciona assim, né? Porque
Fisiologia é bem mais do que contato dentário só. Tá? Mas só mostrar a vocês que isso aí realmente acontece. Então, oclusão ideal. Transmissão de forças ao longo eixo dos dentes, para isso que a gente faz, né? Ou seja, biomecânica de prótese tem tudo a ver com vetores de força, para um lado, para o outro, para frente, para trás, etc. E o engrenamento mais favorável nos dá vetores que quanto mais axialmente transmitidos ao longo eixo dos dentes, mais favorável é a nossa oclusão. RC coincidindo com OC, oclusão cêntrica, né? E isso seria, de repente, a nossa oclusão ideal, aquilo que eu falei antes para vocês. Dentes engrenando 100% e articulações totalmente estáveis dentro das cavidades glenoides. Contatos posteriores bilaterais simultâneos. Dentes do lado direito e esquerdo tocam totalmente ao mesmo tempo. Quem de vocês fizer agora assim, um apertamento, tem 100% de contato dentário em todo o tempo? Ah, não, eu toco mais pré do que molares aqui, ó. A gente percebe isso, o dentista percebe isso, né? É isso aí. Isso aí é 1 ou 2% da população que atinge naturalmente, né? Naturalmente. Com prótese a gente tem mais maleabilidade e consegue de repente chegar muito mais perto disso. Agora, naturalmente, é complicado. Guias laterais e guias anteriores. O que é isso? Já vamos conversar depois, né? Canino servindo de chave de desoclusão em movimentos excursivos laterais e incisivos servindo de guia para movimentos excursivos anteriores. Né? Esse é o conceito básico de guias de desoclusão. Já vamos ver isso aí também. Aquela foi a oclusão ideal. Agora tem a oclusão fisiológica, que é o quê? É o meio termo. É o que atinge 98% da população. Ou seja, o cara não tem os conceitos ideais de oclusão, mas ele tem uma oclusão que funciona para ele. O que é funcionar para ele? O time está ganhando. Ele não tem dor muscular, ele não tem desarmonias articulares, ele não tem problemas de disco associado nem de ligamento, ele tem fonética e mastigação plenas, ele tem tudo que o sistema estomatognático precisa para dizer que está funcionando bem. Então o time dele está ganhando, mesmo que ele não tenha os conceitos ideais que a gente considera de oclusão. Essa é a oclusão fisiológica. É aquela que funciona para ele. Ela é eterna? Não. Porque num período da vida o cara pode desencadear algum efeito paralelo que atrapalhe a fisiologia dele. Ele começa a dormir menos, dispara um bruxismo, exige mais da musculatura, começa a ter dor. Pô, mas ele vinha tão bem com os contatos dentários que tinha, por que começou esse troço agora? Porque algo agregou àquela situação para gerar o quadro de DTM, de dor e disfunção, que a gente está vendo naquele cara ali agora. Aí a gente pode até pensar em buscar uma oclusão mais estável para ele do que aquela MH que ele está apresentando até então. Faz sentido? Todo sentido, né? É assim que funciona a nossa prática clínica. Tá? Quando é RC, é diferente da MH dele. Ou seja, ele vem em movimento articular e para chegar a um pleno engrenamento dentário, uma plena articulação de superfícies oclusais dentárias, essa mandíbula mexe da sua posição original. Ou para um lado, ou para o outro, ou mais para frente, ou mais para trás. Então ele não tem uma relação de RC coincidindo com a MH. RC é coincidido com o máximo intercuspidação. É a nossa maioria esmagadora da população mundial, né? Óbvio. Certo? E o conceito de oclusão patológica, bom, aí o que é? Agora quando eu já tenho sinal e sintoma associado com o DTM daquela oclusão que o paciente está apresentando. Grandes diferenças entre relação cêntrica e MH, com presença de sinais e sintomas de disfunção, além dos limiares fisiológicos. O que é isso, minha gente? O grande aqui é bem questionável, tá, minha gente? Eu te digo, esse conceito aqui grande, porque pode ser pequena a diferença entre um e outro. Sendo que, se o teu paciente tem um limiar fisiológico pequeno, ele não tolera
grandes diferenças entre um e outro, ele vai desencadear sinal e sintoma. Tem coisas que a gente vê aqui em cima, minha gente, que o paciente não tem nenhum conceito de oclusão, não existe nada do que a gente estuda na boca do cara. Ele não tem guia canina, ele não tem contato bilateral posterior ajustado ou equilibrado, ele não tem nada desse conceito. E o cara funciona bem para burro, muito bem, fisiologicamente falando. Outro que por um leve toque numa cúspide lá atrás, um leve toque em balanceio de repente de um molar contra ali um pré, ele vem gritando de dor, porque ai, a minha articulação está estourando, uma musculatura está doendo, eu não aguento mais. Por quê? Uma discrepância mínima. Por quê? Porque esse cara tem um limiar de tolerância fisiológico, que é individual de cada paciente, muito baixo. Então, esse limiar de tolerância vai determinar se as coisas funcionam fisiologicamente ou não. Infelizmente é assim. E isso a gente não tem muita variabilidade, muito lado para correr não. Tá? Além desses conceitos de oclusão fisiológica, patológica, em relação cêntrica, etc, a gente tem também outras coisas interessantes para classificar. Isso aqui vocês já viram, claro, né? As classes 1, 2 e 3, que também vale a pena de lembrar um pouquinho agora, né? O que é isso? A classe 1, quando eu tenho chaves de molar e canino adequadas, né? Ou seja, a cúspide mesiovestibular do nosso molar superior incide sobre o sulco central do meu molar inferior. E isso é chave de molar, né? E o meu canino superior se encaixado entre o canino inferior e o pré-molar inferior. O primeiro molar inferior, chave de canino. Isso é normo-oclusão ou oclusão classe 1. O classe 2, né, a gente já sabe, é a maxila projetada à frente da mandíbula. Né? O caso clássico é aquele de projeção anterior dos dentes superiores. E o classe 3, o contrário, né? A projeção dos dentes inferiores em relação aos superiores, né? Onde daí a nossa cúspide mésio vai estar entre os prés normalmente, né? E não na relação que ela precisaria entre pré e molar. Tá? Esquemas oclusais para prótese, né? O que a gente tem? Para prótese total, para prótese parcial, para prótese unitária, a gente tem algumas coisas que a gente utiliza de conceito. Oclusão balanceada para prótese total. Lembra da prótese total no segundo ano? Nós mostramos isso aqui para vocês lá no segundo ano. Tá? O que é isso? Conceitos gerais. Dentes posteriores em contato não só em máxima interputação, mas também em movimento excursivo. Muda a coisa, minha gente. Para paciente dentado natural, se eu deixo contato em movimento excursivo de dente posterior, né, ele vai desenvolver um quadro de trauma oclusal, provavelmente. Ele vai ter dor associada. Né? No cara do total, se eu não faço isso, quando ele faz a lateralidade, ele desloca aquela prótese de cima, a prótese de cima cai. Por isso que eu preciso de um contato em balanceio, né? Ou seja, contato do lado que ele não está deslocando. Se ele deslocar para a esquerda, eu preciso de um contato do lado direito também. Se ele desloca para a direita, eu preciso de um contato do lado esquerdo também, para que a prótese não faça isso, não jogue lateralmente. Isso é oclusão balanceada. Esquema de oclusão balanceada para prótese total. Mas funciona para prótese total, não para próteses parciais, unitárias, etc., de paciente com dentição natural. Tá? Contatos posteriores em balanceio e trabalho nos movimentos laterais, que eu falei, né? E contatos posteriores bilaterais em movimentos protrusivos. Quando o cara protrui, lado direito e esquerdo posterior também tocam. Porque senão quando ele protruir, a prótese dele cai lá atrás. Desmorona, perde vedamento. Né? E aí, doutor, quando eu vou mastigar, a prótese está soltando. Claro, por quê? Porque ela está fora de apoio, não tem apoios, né? A não ser a fixação dela pela pressão hidrostática da saliva, pelo vedamento que ela apresenta, né? Não tem apoios para funcionar.
quando o cara coloca força de carga mastigatória em cima. Olha lá, né? Aquele conceito que a gente viu. Dentro de uma relação cêntrica dele, uma posição cêntrica, não dentária, mas ligamentar e articular, a gente procura o quê? Registrar isso através das nossas plaquinhas, né? De tomada de mordida, por isso que a gente faz aquelas placas, certo? Para poder registrar a posição do arco superior e inferior, levar isso em articulador e poder montar os meus dentes daí então, para definir com que isso aqui, com dente, né? Repercuta também nessa final aqui. Essa posição final com dente tem que estar igual a essa aqui sem dente. O que é isso? Relação de oclusão cêntrica, né? Aqui, se eu conseguir igual isso aqui assim, com dentes, pronto. A RC está igual a ROC, né? E como é que funciona quando o paciente movimenta para os lados? Lateralidade, contato de trabalho e balanceio, né? E protrusão, contato também anteriores e posteriores bilaterais. Ó. O cara coloca para frente, eu tenho contato posterior. O cara coloca para o lado, eu tenho contato em trabalho e balanceio também, do outro lado. Certo? Conceito importante que entra aqui também para a gente. Dimensão vertical. Relação espacial da mandíbula em relação ao maxilo no plano vertical, não mais só horizontal. Eu preciso de um tamanho vertical também. Métodos para obtenção, já vimos vários, né? Isso aí também estava lá na Total, lá nas aulas de Total a gente deu isso para vocês. O fisiológico, o paciente deglute, né? E a própria musculatura leva a mandíbula a uma posição de relação cêntrica, certo? Acomoda os côndilos lá dentro da cavidade glenoide, e nós temos aquela posição fisiológica, certo? Método fisiológico. Método estético, se pode ver pelos terços faciais, né? As distâncias entre terços faciais, comissura a canto do olho, asa do nariz, quantoamento, né? E terços equilibrados entre distâncias aqui, que a gente pode medir isso também. E o fonético, famoso fonético, paciente conta de 60 sons sibilantes, né? 60 a 70, Mississippi, etc. Ele tende, com a sibilação, a levar a mandíbula a uma posição mais acomodada. O método que quiserem, a gente pode utilizar para obter essa relação. E conceito importante aqui também, né? Vamos revisar só isso aqui, porque não é novidade para vocês. O que é DVR, o que é DVO e o que é espaço livre funcional. DVR, dimensão vertical de repouso, músculos elevadores, depressores em mínima atividade. O cara está paradinho no lugar, não envolve contato dentário. Não tem a ver com dente, né, minha gente? Tem a ver com posição articular e ligamentar. Tá? Dimensão vertical de oclusão, bom, aí já envolve contato dentário. A DVO é quando o cara toca dente contra dente, guiada pelo contato dentário. E o espaço livre funcional, o que é? A diferença entre um e outro. Normalmente, um espaço funcional fisiológico gira em torno de 2 a 3 milímetros, né? Lembra que a gente falar para vocês? Registre o paciente em relação cêntrica, desconta 2 a 3 no pino incisal, para tu vai ter daí a tua oclusão. Lembra disso? Isso é o que? É só descontar nessa equaçãozinha famosa aqui, ó, né? O espaço livre funcional vai ser a diferença entre a DVR menos a DVO. Normalmente, em um caso fisiológico, 2 a 3 milímetros a gente está conversando aqui. E os conceitos aqui de oclusão, também que nos interessam, não só balanceada, mas para o paciente dentado, tem a ver com aquela mutuamente protegida, né? Vamos relembrar características principais. Dentes posteriores protegendo os anteriores da máxima intercuspidação. Quem carrega o piano da máxima intercuspidação são os posteriores, não são os anteriores. Os posteriores são feitos para isso, recebendo cargas axiais ao longo eixo do dente, ao longo eixo de inserção deles, né, para suportar melhor. Dentes anteriores protegendo os posteriores em movimentos excursivos.
Quando o paciente desloca para um lado, ou para o outro, ou para frente, aí o dente anterior é que guia. Guias caninas ou guias anteriores, os incisivos. Certo? E a ausência de contatos posteriores e movimentos excursivos da mandíbula. Ausência de contatos, dente posterior não toca, tanto em trabalho quanto em balanceio, em esquema de oclusão mutuamente protegida. Quem guia isso é o canino e os incisivos, e os posteriores não participam. Se eles participarem, o que acontece? Qual é o nome disso? Não é outro esquema oclusal. No esquema de grupo participam os posteriores, mas eu tenho um mutuamente protegido com um contato posterior. O que será que eu estou criando nesse contato? O que é esse contato? Exatamente. Que pode gerar o quê? Trauma oclusal. O trauma oclusal nada mais é do que um contato que acontece de maneira errada, que não é para acontecer. Um dente posterior que está tocando em um movimento excursivo dessa mandíbula. Certo? Lembrando, olha lá, ó, a guia canina desocluindo todo o segmento posterior quando o paciente bota o dente para o lado, a mandíbula para o lado. Tá? Olha ali, ó, marcadinho aqui no nosso modelo de trabalho, né? Quando eu vou fazer a minha guia de desoclusão da minha prótese. Certo? E os anteriores, claro, quando eu prendo nesse estado aqui, ó, é porque eles já desocluíram alguma coisa na vida, né, por alguns anos. A gente tem que recuperar isso para poder dar desoclusão. Do que? Os dentes anteriores vão desocluir os posteriores quando o paciente projetar essa mandíbula para frente. Ele serve de guia para isso, para que os posteriores não trabalhem. Se os posteriores trabalharem, viram o quê? Trauma de oclusão. Contato prematuro, trauma de oclusão. Fica fácil quando a gente faz essa matemática assim, né? O brabo é ajustar isso lá em boca. Em boca não é barbado de ajustar. Mas tendo esse conceito na cabeça, né, fica tranquilo de buscar equilíbrio. A função da gente quando trabalha em oclusão é buscar equilíbrio. Ou pelo menos não tentar atrapalhar o paciente, o equilíbrio que o paciente apresenta. Porque, via de regra, o paciente de prótese não é um paciente com disfunção. Ele não pode ter dor, ele não pode ter limitação de função, senão ele não é prótese, senão é oclusão. Ele primeiro tem que se acertar, depois ele tem que reabilitar. Né? Então, esse cara que vem pra gente sem dor, o nosso trabalho é manter ele sem dor e sem limitação de função. Esse é o nosso objetivo. Tá? O resto, a gente só corre atrás. E por último, a função de grupo, aquela que tu falou, né? Também é um esquema aplicável. Tá? Quando o quê? Qual é a diferença dele? Também chamada de balanceado unilateral, dentes posteriores em contato de máxima de articulação, ou seja, quando o paciente relaciona o superfície oclusal dos ambos os lados, ele está articulando superiores com inferiores, mas os anteriores e alguns posteriores como guias de desoclusão no lado de trabalho. Não só o canino desoclui o segmento inteiro, mas canino e premolares, ou canino e até, na função de grupo clássica, até a cúspide mesial do primeiro molar também participa como guia de desoclusão no momento de trabalho, no lado de trabalho. Tá? Então, não só o canino, mas canino, pré e também a mésio vestibular do molar podem participar nesse conjunto aí para guiar esse movimento. Ah, olha lá, ó. Né? O segmento inteiro trabalha para uma desoclusão no lado de trabalho. Olha aqui, ó. Não só o canino, mas o canino, o pré e até a mésio do molar trabalhando nessa desoclusão. É um esquema fácil de obtenção? Não. Mas é também fisiológico, tá? Ele pode funcionar bem para alguns casos em que tu precisa de um grupo de desoclusão. Principalmente quando tu tem um implante, por exemplo, no canino, tá? É difícil botar uma guia canina em cima de um implante. De um paciente bruxoma, por exemplo, a tendência do cara demolir aquele implante é grande. Né? Então tu faz uma função de grupo para que mais dentes carreguem o piano dessa desoclusão. Essa é a vantagem da função de grupo.
mais participantes dividindo a carga de uma desoclusão do segmento inteiro. Em tese, essa é a vantagem. Tá? Olha lá, né? Canino, pré-molar participando dessa desoclusão ali, dividindo a carga, né? Dividindo a função de lateralidade ali. Falei demais. Dúvidas? Certo então, minha gente? Boa prova a todos e a aula estará no Moodle.